Vara Evangélica e mesmo os que não se declaram nos ouvem pela programação de qualidade que temos? Música, informação, participação dos ouvintes, prêmios e muito mais. Anuncie com a 104 FM. Juntos podemos mais. WhatsApp 3278-7006. 104 FM, no coração do povo de Deus. 19º Congresso Ministros Labaredas de Fogo. Palestrantes confirmados. Flamarion rolando. A maior raiva do diabo foi ver Jesus na cruz, ferido, mas de pé, condenado pelos homens, mas de pé. Jerônimo Onofre. Estou falando a verdade. Alguém diz não fale, esse é o problema. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não olha para trás. Silas Malafaia. Vá buscar Deus, Ele pode reverter esse quadro. Cláudio Duarte. Se você quer um cara para casar, os seus hormônios tem que se amarrar nele. Você tem que olhar para ele e falar, sangue de Jesus tem poder. Meu Deus. Jabes Alencar. Quero dizer para você que você não é morte, você é vida. Júnior Trovão. Não dá mais tempo de brincar de ser crente. Não dá mais tempo de levar uma vida de qualquer maneira. E Almir Reis. Não se pode amarrar os pés daqueles que nasceram para voar. Congresso Labaredas de Fogo, de 15 a 17 de outubro. Mais informações 33-3272-4080 ou pelo site labaredasdefogogv.com. Não importa o que vão falar, eu quero louvar. Todo dia, toda hora eu vou cantar ao Senhor o meu louvor. Pelas ondas do rádio achei o que tanto procurei. 104, o louvor e adoração, na 104 eu encontrei. A número 1, no coração do povo de Deus. Povo de Deus, a número 1, no coração do povo de Deus. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade dos mesmos. Não representam o ponto de vista desta emissora. A partir deste momento, a 104 apresenta Debate 104. Um debate ao vivo sobre os temas que mais geram polêmicas e dúvidas. Você pode enviar perguntas, sugestões de temas e dar a sua opinião através do telefone 3279-0104 ou pelo site 104fmgospel.com. Debate 104. Muito bem, povo de Deus, mais uma vez bom dia para você. Estamos de volta aqui na programação 104. Eu sou Alessandro, estamos começando mais um Debate 104, é ao vivo. Hoje, sexta-feira, você conferindo aqui então, né? Temas sempre relevantes, né? Para aprendermos mais da palavra de Deus, para aprendermos mais da palavra do Senhor. Vamos saber agora qual é o tema de hoje. Esse é o tema do dia. Bom, o tema de hoje é o seguinte, como me perdoar de um erro que fiz no passado e viver os propósitos de Deus. Pesado esse tema, hein? Aliás, muito importante, né? A gente tá pensando assim, porque às vezes você comete um erro e você acha que não é mais, né, digno de estar na presença de Deus. Vamos saber um pouquinho vamos saber mais, né, daqui a pouquinho com os nossos pastores convidados que já estão por aqui nos estúdios da Rádio 104 FM. Aliás, bom dia para você que também está nos acompanhando aí pelo Facebook. Já estamos ao vivo também pelo Facebook, você pode estar acompanhando, tá bom? Participar do nosso debate hoje, você pode estar participando através do nosso WhatsApp, que é o 999610104. É só você dizer aí o seu nome, o bairro onde você mora ou a cidade, enviar aí, né, a sua pergunta, enviar aí o seu questionamento para os nossos pastores. Não esquecendo de falar o seu nome e o bairro, tá bom? E o número é o 999610104. Vamos aos pastores convidados. Debate 104. Conheça os pastores convidados. E hoje nós estaremos recebendo aqui no Debate 104 o pastor Milovan Martins, da Segunda Igreja do Evangelho Quadrangular, lá do bairro de Lourdes. Paz, pastor, bom dia. Paz, Alessandro, bom dia. Quero agradecer aqui o convite, né? E já pedimos que o Espírito Santo esteja no controle, né, desse debate, que vai ser muito proveitoso para todas as pessoas que nos ouvem.
Amém, amém. Também nosso convidado de hoje, o pastor Luiz Fernando, da Igreja Presbiteriana do bairro Floresta. Paz, pastor, bom dia. Paz, meu irmão. Paz aos amados pastores. Satisfação e alegria poder revê-los. A todos os ouvintes da Rádio 104. E mais uma vez, grato ao meu Deus, ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela oportunidade de estarmos aqui para aprender da parte de Deus, juntamente com os servos do Senhor que aqui estão, né, a trinca, como o pastor Charles disse, para nós deliberarmos a respeito de um assunto tão relevante para os nossos dias. E também estamos recebendo o pastor Charles Smith, da Igreja Batista Shalom da Ilha dos Araújos. Paz, pastor, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os ouvintes da rádio, né, os meus queridos pastores que estão aqui. Hoje nós estamos aqui com uma missão que sempre nos é confiada na sexta-feira, né, de sermos aqui cooperadores, né, da obra de Deus, podendo trazer luz, né, algumas questões que são importantes aí na caminhada e que Deus esteja nos inspirando e nos abençoando nessa manhã como sempre. Amém, amém. Bom, vou pedir então, né, ao pastor Charles Smith para estar iniciando o nosso debate aqui, fazendo uma oração, né, para que nosso debate seja muito bem abençoado hoje, pastor. Amém. Querido Deus, nesta manhã nós queremos agradecer o Senhor pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos aqui, mais uma vez, ó Deus, buscando luz ao nosso entendimento, sempre usando a palavra do Senhor. Muito obrigado por o privilégio que o Senhor nos dá de podermos ser conhecidos do Senhor e, acima de tudo, conhecermos o Senhor, o único Deus, o Deus verdadeiro, e pedimos a Tua presença, a Tua bênção sobre nós. Confirma, ó Senhor, a Tua presença no nosso meio, por intermédio do Espírito Santo, que sempre nos traz o entendimento que precisamos para todas as coisas. Fica conosco, use a nossa boca, Senhor Deus, como instrumento do Senhor nesses momentos que estaremos aqui. Nosso muito obrigado, fica conosco. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. 104 FM. 11h11, então no ar mais uma edição do nosso Debate 104. E o tema de hoje, como eu já disse, como me perdoar de um erro que fiz no passado e viver os propósitos de Deus. Pastor Milovan, vamos começar pelo senhor aqui. Primeira pergunta, às vezes, né, as pessoas se fazem: como faço para me perdoar e seguir em frente sem essa dor? Vamos então responder, porque a gente que é pastor às vezes tem mania de responder direto para quem já é cristão e já entende as coisas, né? Então eu estou aqui pensando nisso, então vamos responder de uma forma que todos entendam, né? Porque às vezes a pessoa deixa de entender esse ponto, já não falando de cristãos que estão na igreja, né? A pessoa, ela carrega uma culpa, ela traz consigo um trauma do passado, fica se culpando por tudo que acontece, por causa de uma culpa, ela se culpa por tudo que acontece. Então o primeiro passo é receber Jesus no coração, se arrepender dos seus pecados, né? E agora vamos para todo mundo. Feito isso, né? Mesmo que já tenha pessoa que já pediu perdão, já arrependeu, mas ela não entendeu ainda, ela tem que entender e aceitar que Deus já perdoou. Deus é o nosso supremo, Ele é o soberano. Se Ele já perdoou, eu preciso me perdoar, ué. Eu preciso seguir em frente, eu preciso continuar, né? Eu já tenho o perdão de pessoas, eu já estou na convivência com a igreja, né? Eu transformei minha vida, eu transformei a minha história, a igreja me recebeu, a igreja me abraçou, e eu não posso continuar me sentindo culpado se Deus já me perdoou e se a igreja já me recebeu. Certo. Pastor Luiz Fernando, por exemplo, às vezes, né, os nossos ouvintes estão assim, mas eu frequento a igreja, eu sou cristão, mas mesmo antes, né, de ser cristão, lá atrás eu cometi um erro que eu mesmo sendo cristão hoje, eu ainda carrego essa culpa. Como tirar essa culpa de mim, pastor? Bom, meus irmãos, assim como o pastor Milovan, quando eu recebi o convite, pela primeira vez a rádio ela conseguiu me botar contra a parede de um jeito que eu não sabia como escapar. E isso me levou a pensar muito. E levou a minha própria vida também. Certo. Porque eu não estou longe disso daqui também.
Todos nós nascemos em pecado, todos nós enfrentamos circunstâncias já vividas outrora, que na nossa ignorância, a misericórdia do Senhor nos assistiu, nos deu vida quando estávamos mortos em delitos e pecados. O pastor Milovan se apropriou muito bem da oportunidade, já deu a chave, é Cristo, é pela fé, não há outro meio. E eu fiquei perguntando muito sobre essa questão, como me perdoar? E passei a semana toda pensando disso e eu não encontrei outra resposta que não seja não tem jeito. Eu não consegui encontrar nenhum texto bíblico que fala de um auto perdão. Certo. A Bíblia sempre vai tratar do perdão de Deus para conosco e de nós para com o nosso próximo. Certo. Então, uma vez que essa graça ela já foi derramada sobre a minha vida, pela parte de Deus, não pelo mérito de nenhum ser humano, mas graça. Graça. Eu tive um pastor conhecido que ele dizia isso: a gente não consegue definir graça, favor imerecido, isso é muito superficial na teologia para dizer. Só entende de graça quem vive graça, você tem que viver isso diariamente. Então essa culpa muitas vezes é preciso entender o que de fato essa pessoa está vivendo no Senhor, para que a ação do Espírito Santo não tenha sido regeneradora, restauradora. Cicatrizes ficarão, meu irmão. Cicatrizes sempre nós carregaremos conosco. Talvez a cicatriz fique ali até mesmo pra gente lembrar. Exato. Né? Marcas, né? Que nos fazem remeter a quem de fato nós somos. Vasos de barro nas mãos de Deus que guardam um precioso tesouro. Mas essa culpa que muitos estão carregando, a minha mente ela é conduzida a entender que é talvez justamente a falta de viver a santidade no Senhor, de viver a intimidade com o Senhor, para entender que o propósito dele é que todo esse peso que eu carrego pela minha transgressão, e que sagazmente o diabo ele acaba gerando ainda mais peso, mais acusação, mais culpa, eu preciso levar até o Senhor. Cansado e afadigado dessas lutas da vida, eu preciso pegar esse fardo, levar até aquele que tem todo o poder e o único, com sacrifício suficiente e perfeito para me redimir de todas essas culpas e entregar a ele e tomar dele o fardo, que é justamente o Evangelho, a vida com Deus. Negar a mim mesmo todo dia. E essa luta é uma luta muito grande. Mas quem provê sobre nós a sustentação? O Espírito Santo que conosco está. Então eu entendo que ao lidar com essa questão da culpa, a culpabilidade que a pessoa carrega, não há outro meio que não seja mergulhar nas águas do Espírito, aprofundar-se no conhecimento da palavra, passar por um discipulado, ter a humildade de chegar e dizer: olha, meu irmão, me ajuda a vencer essa situação. Eu preciso aqui de embasamento da palavra ao meu coração. Porque a Bíblia diz que há certas situações que foi bom ter passado pela aflição. Sim. Para justamente aprender os preceitos de Deus. Deus muitas vezes nos permite. A Bíblia diz que a gente tem que ter por motivo de alegria passar por algumas provas, porque isso vai nos fazer amadurecer, mas não nos machucar ao ponto que a gente carregue tanta ferida assim no coração. Pastor Charles Smith, e aí, qual a opinião do senhor sobre esse assunto? O senhor está junto com o pastor Luiz Fernando? Já foi muito bem abordado, né? Eu creio que o apóstolo Paulo ele fala algo, né, lá em 2 Coríntios 5,17, que ele diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Então eu acho que não dá para a gente julgar situações passadas, né, pelos valores presentes que eu tenho hoje, o conhecimento que eu tenho hoje, né? E outra coisa, nós precisamos separar o que é o erro de quem eu sou, porque todos nós erramos, né? Outra vez eu falei isso aqui, que o erro ele só é importante quando ele é pedagógico, quando eu aprendo, né, a melhorar. Eu enfrento situações lá atrás, decisões equivocadas que eu tomo, mas que vão resultar numa maturidade emocional, numa maturidade espiritual. Agora, perdão só mesmo em Deus, né? Porque Deus ele perdoa, apaga e esquece. Exato. Então nós precisamos ter essa noção, né? Então eu acho que o importante aqui é eu conseguir separar o erro que eu cometo de quem eu sou. Porque Deus ele está mais focado no chamado que ele tem para a minha vida do que nos pecados. Né? Porque nós temos vários exemplos à luz da Bíblia aqui de pessoas que cometeram erros que aos nossos olhos são coisas assim, são atrocidades.
E, no entanto, Deus cumpriu o chamado que tinha na vida dessas pessoas. Aliás, até mesmo dentro das igrejas pode haver até um julgamento, né? Ah, olha aquela pessoa ali, cometeu aquele erro e hoje está aqui, está no altar, está cantando, está louvando, mas e aí? Olha, eu já ouvi muito isso, né? Porque eu não fui fácil, tenho um passado não muito bonito. E já ouvi isso da minha própria casa, né? Eu lembro que... Aliás, quando vem da própria família, né, pastor? Parece que dói mais, né? Mas a gente, quando é chamado, não tem jeito. Não tem problema, né? Deixa pra lá e vamos que Deus sabe das coisas, né? Eu lembro que uma vez foi falado, né? Quando eu me tornei um cristão, e eu até entendo e não fiquei preocupado com isso, pela pessoa que eu era, as minhas irmãs falaram, lá aquilo ali, só esperar mais um pouquinho, é fogo de palha. Daqui a pouco tá aquilo ali, né? Então assim, mais uma coisa para entrar no detalhe do perdão. Eu, entre aspas, concordo com o pastor Luiz Fernando e discordo ao mesmo tempo no sentido de não me perdoar, não é? Tá certo que pode não ter na Bíblia a questão do auto-perdão, porque na verdade não existe auto-perdão. Mas aqui a gente tá falando de culpa. Isso. A gente não tá falando de perdão, a gente tá falando de culpa. Eu tenho que largar essa culpa pra lá, porque senão ela vai me consumir. Inclusive o senhor está falando agora dentro de um segundo tópico que nós temos aqui, que diz o seguinte, né? Como enfrentar a crítica das pessoas, né? Como enfrentar essa culpa? Seguindo o evangelho, né? Vamos pegar agora mais uma palavra do pastor Luiz Fernando que acertou em cheio, aprofundando, porque ser crente não é só receber Jesus no coração e tá indo todo domingo à noite na igreja, não. Você tem que participar, você tem que ser discipulado, é através do discipulado que você vai aprender que Deus já te liberou dessa culpa e você não pode seguir com essa culpa, não é? Então, não é simplesmente eu estar na igreja, é eu pertencer à igreja e estar passando por um discipulado, e muitas vezes o discipulado, se eu for falar muito disso, nós vamos mudar, o discipulado não é fácil, o discipulado ele nos confronta, não é? Se você não está disposto a passar por um discipulado e passar pelo confronto, você está carregando a culpa ainda, você não vai se perdoar nunca, que é o modo de falar, né? Você não vai liberar, vamos falar assim, você não vai liberar essa culpa nunca. Essa culpa é como um saco que a pessoa carrega atrás dela, não é? E sai carregando aquilo ali e ela não solta. Deus já mandou ela soltar há muito tempo, mas ela não quer soltar. O que é isso? É a culpa. É a culpa. Então, através do discipulado, é que a pessoa ela vai se curando, porque aí é um processo de cura interior também. Sim. É muito demorado para falar disso, né? Ela vai passando por esse processo de culpa, e aí uma palavra muito forte que eu estava com ela na mente hoje, até me arrepiei aqui agora: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aleluia. Então Amém. Não tem culpa, né? É igual aquela música do Voz da Verdade, né? Eu esqueci o nome dela, não há ferrolhos, né? Então, você não pode continuar carregando essa culpa se você realmente está com Jesus. Se você está com Jesus, você já está livre de toda a culpa. Eu acho assim, nós temos que perceber, nós estamos num processo de mudança, né? Quem deseja mudar, né? Isso é o primeiro passo, né? Porque se eu desejo mudar, eu estou abrindo espaço para Deus apagar aquilo que eu fiz no passado. Desculpa, né? Não, eu entendo assim, ninguém deseja mudar, mas quando o Espírito Santo te pega, eu não estou falando de falar em língua nem nada, eu estou te falando quando o Espírito Santo entra em você, aí você quer fazer diferente, porque ele é que convence o homem do pecado e do juízo. Vamos pegar uma história que eu gosto muito, que eu acho que serve perfeitamente porque a gente está falando aqui. Quando você vê a história da prostituta Raabe, quando aqueles dois, né, espias vão até Jericó, eu acho interessante, olha, ela não viu o que Deus fez para tirar o povo do Egito, ela não testemunhou o que Deus fez durante 40 anos na travessia do deserto,
Mas quando os espias chegam dentro da casa dela, ela tem uma atitude que eu acho que tá, né? Ela diz assim, olha, eu sei que o Senhor vosso Deus, ele é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Aquela mulher nunca entrou no tabernáculo, ela não conhecia a lei de Moisés, mas aquilo que ela ouviu acerca do que Deus fazia no meio do povo escolhido por ele, gerou no coração dela uma fé extraordinária. Quando eu falo do desejo de mudança, é porque ela queria mudar. Então, não era uma questão só de salvar a pele. E eu acho interessante, porque nós estamos falando de uma prostituta, que depois entra, faz parte do povo escolhido de Deus e se torna bisavó de Davi. Né? Olha que coisa linda, olha o que Deus faz. Olha isso. Né? Porque quem deseja mudar não pode ficar olhando para trás como a mulher de Ló. Tá, mas aí vem aquela pergunta, né? Eu tenho esse desejo de mudança, eu quero mudar, mas às vezes falta força. De repente eu quero mudar, mas aí eu não consigo. Tem sempre alguma coisa que me traz de novo para baixo. Talvez aí, hoje na linguagem atual, o pessoal enfrenta aí muita depressão, né? Se fala muito em depressão. E aí, como é que fica, pastor? Olha, eu penso o seguinte, nós estamos falando aqui, vou voltar a uma tecla que eu acredito. Todos nós temos um propósito de Deus na nossa vida. Certo. Então, Deus, ele vai focar no propósito que ele tem para cada um de nós. Não nos nossos pecados. Porque quem foca nos nossos pecados o tempo todo e nos lembra dos nossos erros são as pessoas com quem nós convivemos. E o diabo que é o nosso acusador. Certo. Né? Então, vamos pensar no seguinte, já que nós estamos falando disso, Sansão teve 20 anos. Ele nasceu de um milagre, de uma intervenção divina. Se não fosse a intervenção de Deus, foi propósito de Deus. Mulherengo, se envolvia com prostitutas, era um nazireu que bebia bebida alcoólica e ele não podia fazer isso, tirou mel da carcaça de um leão, ele não podia tocar em nenhum tipo de cadáver, nem animal, nem humano. E, no entanto, ele ainda teve 20 anos, né? Mas na oração, no último instante da vida dele, foi que ele se lembrou do propósito, porque a força que Deus deu para Sansão se justificava porque os filisteus eram extremamente agressivos e violentos. Mas ele sempre usou essa força em benefício próprio. No último instante da vida dele é que ele se lembrou o propósito para o qual Deus o levantou e o trouxe à existência. Né? E naquele momento Deus restitui a força e o que Juízes 16 diz para nós? Que ele matou mais gente na morte do que em toda a sua vida. Então, o que eu acho que todos nós temos que ouvir aqui é o seguinte... Deus não está focado nos meus pecados, ele sabe, ele conhece os meus pecados, e a palavra diz que ele não se lembra mais dele, né? Ele lança no mar do esquecimento. Não Quem sempre vai fazer questão de trazer à luz os meus erros, os meus pecados, são as pessoas com quem eu convivo e também o diabo. Mas eu preciso focar naquilo, Deus foca no meu chamado, não nos meus pecados. Alessandro, me permite tomar uma parte aqui? Sim. Eu acho que é fator primordial para essa cura é a participação também do povo de Deus nesse processo. Porque a partir do momento que Deus perdoou, dele vem toda a suficiência da graça. A partir do momento que eu começo a criticar o meu irmão, isso começa a ser talvez um nível de fofoca. E a gente vê muito isso por aí. Aí eu começo a criticar o pecador e eu me torno semelhante a ele, porque eu estou desvalorizando aquilo que o Senhor já fez. Torna pior do que ele, porque ele era para estar pedindo a sua ajuda. Esse é o momento de ser corpo de Cristo. Esse é o momento de entender que esse processo já se deu desde lá do Éden. Todos nós que estamos em Cristo Jesus, os nossos propósitos foram renovados no Senhor. Então, muitas vezes, quando nós não compreendemos isso, eu vou tomar um gancho aqui de uma palavra que foi dada aqui agora há pouco pelo pastor Milovan, e ele disse assim que é um passado que ele não se orgulha dele, é um passado que não é bonito. E eu fiquei aqui na mesma hora pensando assim, falei, caramba, e como vai ser maravilhoso o futuro do varão. Porque enquanto que no passado, entre aspas, o terrível Milovan, o futuro que está predestinado a nós, reservado para todos aqueles que creem, é a graça excelsa do Senhor, é a glória eterna para todo sempre com Ele. É algo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, nem ninguém jamais imaginou o que está separado para aqueles que estão em Cristo. E ainda mais com a relevância e a responsabilidade do ministério. Não é somente uma mudança de vida. Mas a Bíblia já diz que Deus faz essas coisas loucas para confundir os sábios. Aquele que, isso aí não tem jeito,
Aí Deus faz ter jeito, e como se não bastasse ainda ter jeito, ele agora diz, agora vai lá e ensina aos outros. Apóstolo Paulo é um exemplo claro disso. O início do ministério, todos com medo, todos amedrontados por aquilo que ele era capaz de fazer. E a gente precisa lembrar que as vestes de Estevão, elas foram depositadas aos pés de Paulo. E contudo, quando nós olhamos para a história neotestamentária, o grande servo de Deus usado entre os gentios é Paulo. Então, a suficiência vem de Deus. E, de fato, nós estamos vivendo um momento que muitas pessoas estão debaixo desta culpa, estão debaixo desse estado depressivo, estão debaixo de uma mente cauterizada de que eu não posso, eu não consigo e eu não sou. E ela precisa entender. Nova criatura sou. Palavra que o pastor Charles Smith deu aqui. Nova criatura sou. A gente tudo tem que, se faz novo. Olhar para a cruz, né? Entender que nós estamos num processo. Pastor Milovan tá falando negócio, mas quantos Milovans existem? Ele tá falando aqui do seu testemunho pessoal. Esse que apresento, Milovan Luiz Fernando. Milovan Charles Smith. Mas eu acho que tem uma frase, Alessandro, que eu gosto muito, que diz assim, ó, ainda não sou quem eu gostaria de ser. Mas graças a Deus que eu já não sou quem eu era. Isso é muito forte. Pronto, nós estamos sendo moldados e transformados, né? A gente está falando aqui o apóstolo Paulo, Raabe, Sansão, o próprio Abraão. A samaritana. Né? A mulher samaritana. Quantos exemplos na Bíblia nós temos? Exemplo e tanto, né? Nós não podemos deixar a velha criatura atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. Nem quando vierem as críticas. Exatamente. Nem quando vierem as acusações. Perdoa. Né? Perdoa os teus acusadores. Isso, você não foi perdoado? Você não foi perdoado? Então, é o que eu falei agora há pouco. Eu não me importava. Podia falar, mas ali é fogo de palha, ali a gente conhece, a gente sabe quem é e tal. E muitos, inclusive, eu passei por um processo muito terrível quando eu cheguei na igreja. Quando eu falo assim, quando Deus me transformou de verdade. Então, eu que era uma pessoa super insubordinado, né? Eu não podia ver uma polícia, que eu já punha o pezinho na frente do carro. Eu gostava de um problema. E eu era muito insubordinado. Quando Deus transformou minha vida, eu passei a ser totalmente o contrário. A querer ser subordinado. E eu lembro que um dia eu estava na reunião de homens e diretor de diácono, alguns diáconos estavam lá, passaram um vídeo de um pastor criticando outros pastores, né? Que não sei o que esse picareta, que não sei o que. Aí, esse diretor de diácono, eu não tinha nem um mês na igreja. Esse diretor de diácono, ele falou assim, tá vendo? Isso que é pastor, não é esse picareta que a gente tem, não. Aí eu levantei na mesma hora. Falei, irmão, você tem que aprender a honrar sua autoridade. Você não pode falar isso do pastor, não. De jeito nenhum. Sabe o que ele fez? Ele levantou do lugar dele para me dar um soco na cara. Eita. Se não é o irmão dele para segurar, e eu fiquei na minha ali, ó. Fica à vontade, irmão. Você vai achar que isso é coisa de brincadeira, mas não é. Juntaram os homens e me cercaram na esquina. Porque não podia me bater dentro da igreja. Me cercaram na esquina. Agora, imagina se eu estivesse carregando algum tipo de culpa. Eu não voltava na igreja nunca mais. Pelo contrário, aí é que eu me empenhei na igreja, me tornei um pastor auxiliar, né? Tive a oportunidade de ser pastor da igreja, mas eu não aceitei, né? Porque Deus tinha um outro propósito na minha vida naquela época, né? E hoje qualquer um que passar perto de mim, cumprimento do mesmo jeito, olho do mesmo jeito, não tô nem aí. Então assim, quando a gente se liberta de verdade e aceita essa cura que a gente estava falando aqui agora, a gente é curado de verdade mesmo. E podem vir as críticas, pode vir perseguição, porque na verdade o evangelho é isso mesmo. É perseguição, irmão. Se você não está sendo perseguido, tem um trem errado com você. Não é? Bem-aventurados que sois perseguidos. Não é? Então, agora minha vida vai mudar, agora é tudo tranquilidade. Não, irmão, vai mudar sim, porque a paz que você não tinha lá fora, você vai ter agora, que é a paz em Cristo Jesus. Mas você não vai ter descanso, porque é perseguição o tempo todo. E saber quem você é. E o que Deus tem para sua vida. Porque crítica, gente, até Jesus foi criticado.
Eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, nem Jesus agradou a todo mundo. Eu falei, mas essa nunca foi a intenção dele. Jesus nunca teve a intenção de agradar a todo mundo. Essa é uma das frases que a gente mais ouve por Não aí, é? né? Exatamente. É pra pessoa se esconder atrás do pecado. Tá certo, pastores? Bom, gente, é o seguinte, você também pode estar participando aqui do Debate 104, né, através do nosso telefone, o 3279-0104, ou se preferir também pode mandar aí, né, sua pergunta, seu questionamento, através do nosso WhatsApp, 999610104. O debate hoje está acontecendo ao vivo, lembrando que todos os domingos temos aí a reprise, tá certo? No domingo é uma reprise, no mesmo horário, às 11 horas da manhã. Tem ouvinte na linha para participar conosco, vamos atender aqui, né? Bom dia, graça e paz, bom dia. Bom dia, graça e paz. Com quem eu falo? Paulo Henrique. Ô Paulo, bom dia, graça e paz, Paulo, tudo bem, Paulo? Fala de onde, Paulo? Bairro de Lourdes. Bairro de Lourdes. Pois não, Paulo, qual a sua opinião sobre o tema de hoje, Paulo? Graça e paz, pastor Milovan, pastor Charles. Paz, querido. Pastor Fernando. Paz, meu irmão. Amém. Que lindo o que o pastor Milovan acabou de falar sobre testemunho e não se importar com as pessoas que nos acusam. Eu amo escutar o pastor Milovan, o pastor Fernando, Charles também. Moisés, enquanto ele estava se sentindo culpado pela morte do egípcio, Deus não pôde trabalhar na vida dele. E quando ele entendeu o que Deus queria na vida dele, aí ele deixou a culpa de lado. Filipenses 3:13, se eu não estou enganado, tem um conselho lá para a gente entender que a culpa sempre vai atrasar o propósito de Deus. Então, quando você estiver sentindo essa culpa, procure, igual o pastor Milovan disse, procure uma igreja. Tenho absoluta certeza que os irmãos vão te abraçar, eles vão te discipular. E dentro do discipulado, a Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito bem, Paulo, obrigado pela sua participação aqui no programa, tá certo, Paulo? Quer deixar um abraço para alguém, Paulo? Não, para todos os ouvintes aí, e o debate, como sempre, está sendo uma bênção para todos nós. Tá certo, Paulo, muito obrigado pela sua participação, um grande abraço a todos aí, Deus abençoe sempre no bairro de Lourdes, tá certo? Pastor Milovan, então, o senhor é elogiado aqui pelo nosso ouvinte Paulo. Tem mais um participante aqui através do Facebook, né? Através do Facebook também, o pessoal tá mandando aqui a sua mensagem. Aliás, o pessoal pode estar participando, viu, gente? O debate é ao vivo, tá bom? Nossos pastores estão aqui para estarem também, né? Tirando algumas dúvidas, te ajudando a esclarecer. Bom, o Rodrigo Quintela diz aqui, bom dia, paz do Senhor Jesus a todos. Olha o que diz a Bíblia em Efésios 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, serem renovados no modo de pensar e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Tá aí então, essa passagem bíblica que ele deixou aqui para nós, né? O Rodrigo Quintela, pastor Milovan. Olha, é importante, né? O Rodrigo Quintela sempre está participando e é muito bom a gente ouvir as pessoas, né? É muito bom, porque esse feedback, né, mostra se o debate ele está alcançando o objetivo, né? E com certeza, quando você vê pessoas como Paulo Henrique é uma bênção, né? Rodrigo Quintela, e tem outros também que sempre estão participando aí, né? Você vê que Deus, ele realmente está falando e as pessoas estão entendendo. Eu sei que muitas outras pessoas gostariam de estar participando, às vezes não tem condição, não consegue participar, mas eu quero até deixar um abraço a todas essas pessoas, né? Que o Espírito Santo continue orientando vocês, guiando vocês e sempre participando do debate. Porque a gente está aqui justamente para trazer luz, né? Nós estamos aqui para ser luz
para as pessoas, para ser usado pelo Espírito Santo, para que essas pessoas elas encontrem através da palavra do pastor Luiz Fernando, através da palavra do pastor Charles Smith, da minha palavra, que tudo vem através do Espírito Santo, né? Uma pessoa pode estar sendo curada agora. A pessoa pode estar sendo, não, eu já profetizo. Muitas pessoas estão sendo curadas agora. A gente está falando muito do perdão, mas eu acho que é mais a questão da culpa é cura, né? Porque o perdão a gente já recebeu. Então, muitas pessoas estão sendo curadas agora dessa culpa. Estão sendo libertas agora dessa culpa, Jesus. porque elas ainda não entendiam como se liberar dessa culpa. Eu quero até repetir. Primeiro você recebe Jesus no seu coração, se arrepende de todo esse mal. Recebe esse perdão que Deus te perdoou, né? E se libere. Se libere. Não tente ficar lutando. Ah, mas essa culpa é muito grande. Olha, não tem tamanho de culpa. Não tem tamanho de pecado. Deus te perdoou e pronto. Acabou a conversa. Segue a vida, segue em frente. Eu quero até dar um testemunho. Eu estava pregando há muitos anos atrás, chegou um jovem e esperou o culto acabar. E aí ele me chamou para conversar depois do culto. Ele falou para mim, ô pastor, eu estava ouvindo a sua palavra e na verdade eu entrei aqui na igreja porque eu não tinha um destino para ir, que eu tô corrido, eu acabei de matar um rapaz, um desafeto, mas eu estava passando na porta da igreja, eu tive que entrar e eu queria saber do senhor se Deus me perdoa. Falei, irmão, Deus ele te perdoa, isso aí é com certeza, se você se arrepender de verdade, não é para eliminar a sua culpa, não. Se você se arrepender de todo o seu coração, ele vai te perdoar, mas tem um detalhe, perdão não anula consequência. Tem esse detalhe também, né, pastor? Mas aí eu abençoei ele foi embora e nunca mais o vi. Olha, eu acho interessante, né, nessa história, voltando à história de Raabe, porque eu acho o seguinte, como deve ter sido difícil para a família dela ter que ficar escondido no lugar onde ela se prostituía. Porque o lugar de prostituição virou lugar de salvação. A questão da crítica, quem não julgou, agora... Porque tinha um cordão de linhas vermelhas que estava ali indicando o quê? Quando a cidade fosse tomada, quando eles vissem, não era para tocar em ninguém que tivesse ali. Agora vamos pensar aqui, qual pai que fala com orgulho, olha, eu tenho uma filha prostituta. Ixi... Um irmão que vai virar e falar assim, qual é a profissão da sua irmã? Não, minha irmã é prostituta. E todos tiveram que ficar na casa dela. Mas eu quero lembrar que o lugar que era de prostituição virou lugar de salvação. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Glória a Deus por isso, né? Então é bonito a gente fazer essa releitura de você ver assim, poxa, mas uma prostituta, sim, ela entra na linhagem do próprio Cristo. Mateus capítulo 1 lá fala sobre isso, na genealogia de Cristo, né? Não, Jesus citando a prostituta. Olha para você ver. Então isso é para mostrar para todos os ouvintes, né? Como o pastor Milovan colocou, nós estamos num processo de transformação. Nós somos curados, gente, é todo dia. Verdade. A gente tá falando aqui de culpa do passado, mas se bobear, a gente tem culpa da agora. De coisas que eu falei, que eu não deveria ter falado, né? Que eu agi, pensei. E outras pessoas acham que o outro só cai em pecado quando ele é descoberto. Não, eu caio em pecado quando eu transgrido aquilo que está escrito. Porque se ninguém ficar sabendo, eu não caio em pecado. Ninguém humano, mas Deus sabe. Né? Tem mais participação aqui conosco. A Paz, bom dia. A paz do Senhor. A Paz, bom dia. Com quem eu falo? A paz dos pastores, bom dia. Bom dia. E eu estou ligando somente mesmo para estar parabenizando aí todos os pastores pela sociedade. Todos são maravilhosos. Mas, assim, hoje eu estou sentindo, assim, uma graça tão grande. Eu estou aqui na minha cozinha aqui, né, glorificando ao Senhor, com o rádio ligado, ouvindo e exaltando o nome do Senhor. Então, cada hora que fala sobre a Raabe, sobre cada coisa que fala aí, sabe, eu estou glorificando e exaltando o nome de Deus. Eu quero parabenizar, né, esses pastores cheios do Espírito Santo, que sempre continuem nessa graça do Senhor, porque eu tenho certeza que assim como eu estou sendo tocada, muita gente está sendo tocada nesse momento. Amém? Amém. É missionária Neuza? É missionária Neuza, é isso que está falando? É missionária Neuza. Missionária Neuza. Amém, missionária. Prazer em receber a senhora aqui, tá certo? A mãe do Johnny? A mãe do Johnny? O pastor Melovan está perguntando se é a mãe do Johnny.
Não, meu Eu conheço a missionária Neuza no Santa Rita, mãe do Johnny. É daqui do Figueira. A do Figueira, tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui, tá bom, missionária? Deus abençoe você aí, todos no Figueira, que a senhora continue também fazendo aí, levando, né, a palavra de Deus, levando o perdão de Deus aí para todos os nossos ouvintes aí também, tá bom? Amém, obrigado pela participação. Bom, e eu tenho aqui também a participação deixa eu ver aqui, da pessoa, não colocou o nome? Deixa eu ver aqui, não colocou o nome aqui, tá, não quis se identificar, mas perguntando o seguinte, pastores: olá, bom dia, eu gostaria de saber, cometi erros no passado, já perdoei a pessoa, mas ela até hoje não me perdoou, não liberou perdão, isso dói muito em mim. O que faço para acalmar meu coração? Na verdade, isso é um problema de quem não te perdoou. A pessoa, né? Deus, né? Eu falei sobre isso um dia desse, foi semana passada. Quem é Deus pra perdoar e não perdoar? Né? Então, eu pedi perdão, é de todo coração. A pessoa acreditou, bem, a pessoa não acreditou, amém. A pessoa viu em você mudança, né? Tem essa grande diferença, né? Me perdoe, aí é outra conversa. Né? Agora, se você foi com humildade, com sinceridade de coração, a pessoa viu em você a sinceridade, ela viu que você realmente queria o perdão dela, você pediu esse perdão, ela não te perdoou, ela que segue a vida dela do jeito dela, e você não tem que carregar nenhuma culpa mais, porque Jesus já te perdoou. Não fica carregando culpa por pessoas que não quiseram te perguntar se de fato você pediu de todo o seu coração. E onde fica o 70 vezes 7 nessa história toda aí, né? Eu também acho isso aí, né? Se eu peço perdão a alguém porque eu feri essa pessoa de alguma forma e essa pessoa não quer liberar o perdão pra mim, isso já não tá mais no meu alcance, já saiu da minha alçada. Esse que não perdoou, ele tá com um problema seríssimo no que tange a entrada dele no reino dos céus. Porque o perdão ao próximo, ele está também dentro dessa condicionalidade. É perdoando que se é perdoado. Oração do Pai Nosso. Se não tem essa capacidade de liberar perdão, com certeza essa pessoa ela está enferma. E aí não é tratar efeitos disso, mas a causa. E qual é a causa? Não liberar perdão. É onde vem amarguras, é onde vem rancores, vem enfermidades físicas e espirituais mesmo. Quantas pessoas aí com problemas estomacais, até câncer. Isso mesmo. Câncer, já está comprovado por pessoas que não perdoam. Começa uma gastritezinha, depois vira úlcera, depois vira câncer. A coisa se complica. Tem que se tratar. E a gente precisa lembrar de um fato aqui. Deus permite muitas vezes que isso venha à nossa memória, para que justamente o propósito de Deus a tal da cicatriz? Se cumpra. Sim, porque isso vai nos remeter que nós fomos perdoados. Esta graça me alcançou. E sendo eu quem sou, olha agora Deus confiando a mim determinado propósito. Dentre a multiforme graça que foi derramada sobre todos os eleitos de Deus, sobre a noiva de Cristo, nós encontramos aqui justamente esta ação bendita para que nós possamos promover este evangelho que é boas novas, é uma boa notícia de esperança. E o que eu tenho, quando me vem à mente, eu preciso virar o botão e entender que o que eu tenho que trazer à memória é o que me traz esperança. Eu não posso permitir que esta memória daquilo que foi lá atrás vá me remeter agora para um declínio. Isso é estratégia de Satanás. Mas vindo da parte de Deus, isso vai encher meu coração de esperança. Isso vai me transformar em um sedento da escatologia bíblica. Porque antes condenado, agora não. Agora o que eu desfruto é novo céu, nova terra, é uma bênção nova. Verdadeiramente sois livres. Apóstolo Paulo, né? Aos Romanos. Que acusação contra os eleitos? Já não há condenação. Aí ele afirma, né? Já não tem, vai fazer o que agora? Aí você mesmo vai ficar retendo? Não, meu irmão, caminha debaixo desta alegria. Eu não digo que é bom, não, é triste mesmo, né? Ver alguém que poderia estar debaixo de uma situação de mudança. Eu entendo esse sentimento, mas não carregue essa dor.
Apresente isso a Deus e ore para que esta pessoa que não perdoou alcance a graça de liberar perdão como ela um dia foi perdoada na cruz. Olha, dizem que o passado é um bom lugar para se visitar, jamais para morar, né? Porque, como o pastor Luiz está falando aqui, tem coisas que eu preciso me lembrar de quem eu era. Isso. O poder de Deus, a graça me alcançou e quem eu não posso voltar Deus orientou, a ser. Né? A Moisés lá no monte, Moisés, fala com o povo que eles não podem esquecer que eu os tirei lá do Egito com mão forte. Agora, olha, tem um versículo aqui de Jeremias, capítulo 31, só a parte B do verso 34, diz assim, ó: porque eu mesmo lhes perdoarei a maldade e não me permitirei recordar mais dos seus erros e dos seus pecados. Olha que coisa linda, que o próprio Deus está falando para um povo que aprontou todas. Você recebeu isso aí, irmão? Pronto, e o que eu entendo disso aqui, né? Que Deus, ele não escolhe, aliás, ele escolhe não levar em conta aquilo que nós fizemos no passado. Né? Tem muito bacana que diz que quando o diabo te lembra do passado, lembre o que está reservado para ele no futuro. Né? A gente tem que lembrar pro diabo o que tá esperando por ele. Né? Já que ele gosta tanto de jogar o passado na nossa cara, é bom lembrá-lo do que aguarda ele lá na frente, que é o lago de fogo. Só falar com ele, falou, irmãozinho, aqui, lá na frente nós encontramos, de um lado e do outro, viu? Isso. É uma coisa tão maravilhosa que dos atributos comunicáveis de Deus, da bondade de Deus, o atributo que se revela a nós diariamente são as misericórdias. A cada manhã estas misericórdias se renovam. São elas a causa de não sermos consumidos. Amém. Então esse ato da bondade de Deus para conosco, é disso que eu tenho que me apropriar. E aí veja bem, eu acordo, já me dou por gente novamente, eu saio daquele estado de stand-by e eu já fui abençoado. Eu nem pedi, eu nem lembrei, a minha mente nem entrou em uma conexão, mas eu já estou debaixo da graça, da misericórdia que foi renovada sobre minha vida. Isso é tremendo, irmão, isso é maravilhoso. Toma posse dessa bênção. Amém. Vamos a mais uma participação nesse momento aqui pelo WhatsApp. Vamos ouvir aqui, né? Quem é? Onde eu moro aqui no Azteca, eu não perco nenhum desses debates. E o tema de hoje me chamou muita atenção, porque eu creio que a partir do momento que a pessoa aceita o Senhor Jesus na vida dele, independente do que ele foi no passado, o Senhor Jesus, ele limpa, ele apaga todas as transgressões. E a palavra do Senhor diz que quando o Senhor nos perdoa, o nosso pecado é lançado no mar do esquecimento. Eu glorifico a Deus porque o homem não... Eu glorifico a Deus porque Deus, ele não nos vê como o homem vê. Nós sempre vamos ter pessoas para nos acusar pelo que a gente foi no passado. Mas eis que tudo se fez novo, a palavra do Senhor nos diz, né? E eu louvo a Deus porque Deus, ele nos deu a oportunidade, né, de nos resgatar do mundo, do pecado, e nos trazer aos braços dele. E eu creio também que essas pessoas que nos acusam, ela está nos acusando pelo fato de não conhecer até mesmo a palavra do Senhor, até mesmo não entender os propósitos qual Deus tem na vida da gente. E eu creio que as pessoas nos acusam e através dessa acusação é que nos fortalece na presença dele. Que Deus, ele não está preocupado com o que as pessoas falam a nosso respeito. Porque os planos e os propósitos de Deus na nossa vida é muito além. E eu glorifico a Deus por isso. Graça e paz a todos os pastores. Eu estou amando o debate. E se eu tiver falado algo aí, né, que não agradou aos ouvintes, que me perdoe, em nome de Jesus. E que Deus possa abençoar a todos que está aí no debate. Amém. Amém, irmã Cirlândia, lá do bairro Azteca, participando aqui conosco então também do debate 104, pastor Milovan. A Bíblia diz, né? Se confessares os vossos pecados a Deus, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar de toda a injustiça. Então, eu fecho com essa aí.
né? Eu acho que se você realmente confessa de todo o seu coração, irmão, está perdoado, não carrega culpa, Então- e deixa quem quiser falar pra lá, até a boca espumar. E se ainda existe esse sentimento de culpa que está me aprisionando, eu estou demonstrando insegurança e falta de fé. Isso. Eu estou colocando em xeque o amor de Deus e os atributos de Deus. Por Porque isso Deus que é amor, necessário perdão, discipulado. misericórdia. Porque o que é o discipulado que eu entendo, né? Como diz na psicologia, isso é tratamento de grupo. Nós estamos na igreja para isso, todos nós. Eu também estou lá com isso. Deus está me ensinando, eu estou aprendendo, né? Deus está me mostrando que tipo de ser humano que eu não posso ser. E às vezes, só pra gente fechar isso aqui, às vezes Deus permite você conhecer umas carnes de pescoço ao longo da vida, pra você saber que tipo de pessoa que você não pode ser. Como é que eu sei? Eu tenho que conviver, né? Eu falei, não, isso aí não, esse tipo de atitude, esse comportamento não serve pra mim. Eu trouxe isso pra minha vida. Eu tinha certas coisas que o meu pastor, na época, quando eu era membro, ele fazia, que eu guardei tudo isso. Que às vezes eu não ficava satisfeito, mas eu nunca confrontei devido à obediência, né? Mas depois que eu me tornei um pastor, as coisas que ele fazia, que eu não concordava, mas ficava caladinho, né? Eu já não faço na minha igreja. Uma das coisas é não ter horário para terminar culto, né? Eu toda a vida, desde que eu comecei a pastorear, eu sou muito enérgico com essas coisas. Olha, tem hora de começar, tem hora de terminar. Tá certo que às vezes você passa um pouquinho, mas nunca mais de 10 minutos. Pessoas inspiram pessoas, seja pro bem ou pro mal, né? Nós somos referência. Tem que aprender com Exatamente. Pastores, temos aqui a participação agora, a última participação de hoje no programa, Lana Pires, lá do bairro São Pedro. Pastores, eu não consigo pedir perdão, liberar perdão, já feri pessoas que amo, o que devo fazer? Não recebeu Jesus ainda. Não nasceu de novo ainda. Tem que receber Jesus, irmão. Tem Olha, que receber Jesus. Agora, se você não consegue... se o seu pensamento é de uma pessoa que já recebeu Jesus, só que você ainda não recebeu, faz um tratamento psicológico então, né? Mas o grande segredo é você não acreditar que recebeu Jesus, é receber de verdade. Não tô falando que eu conheço a Lana, né? Um abraço, irmã Lana Pires. Não tô dizendo aqui que a pessoa não aceitou Jesus, não recebeu Jesus. Talvez pode ser uma dificuldade dela, mas o tema central é esse, irmão. Se você recebeu Jesus de verdade no seu coração, você não tem espaço para guardar mágoa de ninguém. Não se despojou do velho homem ainda. Se você se deixa discipular, tem esse detalhe, né? Talvez a atitude que a irmã precisa ter é se render. É uma rendição total, incondicional. É como um doente que não aceita o tratamento. Exato. Primeiro tem que reconhecer que tá doente. Para depois passar pelo tratamento, que é o discipulado, né, a cura interior, para seguir adiante. Há uma frase de C.S. Lewis, eu até reservei ela aqui, ela diz assim, todos dizem que o perdão é uma das ideias maravilhosas até que elas possuam algo para perdoar. Isso. Então, muito maravilhoso. Mas quando atingido... Quando é comigo, né? Então, e agora? Aí, a gente volta novamente na mesma tecla. A humanidade, ela transgrediu a lei do Senhor quando desobedeceu. E mediante a graça, esse Deus que esteve ali com os nossos pais, Adão e Eva, ele derramou graça. O proto-evangelho nasce da promessa, de ti virá o descendente. E a história bíblica, então, ela vai se discorrendo até chegar aos nossos dias, que a gente não pode deixar de fora essa última pergunta aqui do tópico. Ele escreve uma nova história na minha vida? Já escreveu. Já está escrito. A partir do momento que eu aceito Jesus, né? Isso. Sou uma nova criatura, né? Então Deus as vai coisas escrever uma antigas nova. já passaram e tudo se fez novo. Isso. Então viva isto. É uma questão de render, viva. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, é uma tarefa que talvez precisamos despertar para exercer ainda mais. Discipulado. De certo modo, entre os nossos chavões, eu gostei muito que o pastor Milovão começou falando justamente disso. Às vezes nós estamos muito dentro do igrejês, né? A mente muito condicionada, só os de dentro, nos esquecendo dos de fora. E uma das coisas que a gente precisa lembrar, que Jesus veio para os de fora.
porque todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. Ele veio para os doentes, não para os sãos. E nós, como igreja, precisamos ter esse prisma de olhar que a palavra o tempo todo nos remete, não é ser crente. Crente o diabo é. E até mais do que alguns que estão dentro da igreja, também. Porque tem temor e uns não têm temor. Infelizmente, é uma realidade dura, mas ela precisa ser falada. Mas o Senhor diz para sermos discípulos. Discípulo faz discípulo. Discípulo, ele está condicionado ao seu mestre. E o que Jesus fez ao longo de 3 anos e meio foi relacionar, e isso é difícil, igual o pastor Milovan falou, a gente vira telhado de vidro, porque você coloca alguém para andar do seu lado, a primeira coisa que a pessoa vai ver são os nossos erros, porque eles se tornam evidentes. E é aí que mostra a dependência de Cristo, da graça, do favor, para que nós possamos cumprir o propósito. Qual é o propósito do homem existir? Glorificar a Deus para todo sempre. E quem não se deixa apacentar, apacenta a si mesmo, né? Muito bem, pastores. Bom, o tema, né, tá muito bom, a participação dos nossos ouvintes aqui, mas infelizmente nosso tempo é pouco, gostaríamos de ter mais tempo, mas vamos então já partindo aqui, né, pro final do nosso debate de hoje. Desde já, né, agradecendo a você que esteve conosco, né, em mais um programa aqui do Debate 104. O Cassiano não, né, esteve aqui comandando o debate hoje, mas semana que vem, se Deus quiser, na sexta-feira, ele está de volta aqui. Pastor Milovan? Eu quero mandar um abraço aqui pro irmão William Bonassino, que está acompanhando, né, sempre comentando aqui no meu Facebook, né, isso é bom. Um abraço para toda a igreja do Evangelho Quadrangular, principalmente a 26ª e a 2ª igreja, para minha família. Um abraço aqui para Sabrina, que me atendeu muito bem ontem lá na Elegante Ternos, que Deus abençoe você. E pro Ebenezer, meu amigo, parabéns para você, entrou na nova década aí, graças a Deus, te amo, viu? Feliz aniversário para você, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém, amém. Pastor Luiz. Irmãos, mais uma vez, agradecer a oportunidade que a Rádio 104 nos concede de viver uma manhã bendita, maravilhosa. Agradecer mais uma vez pelo aprendizado com o reverendo Charles, reverendo Milovan, essa oportunidade de deliberarmos sobre a palavra de Deus e dizer a todos os ouvintes que isto é cristianismo, é saber viver para Deus, é saber viver para o próximo. E que nesse mundo nós temos aflições, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. E fazer um convite a todos os ouvintes, porque para nós será um momento muito especial, no domingo, por ocasião do nosso culto de adoração, às 18h30, nós estamos muito honrados em ter a presença do nosso irmão Cassiano. Amém. Um abraço pro Cassiano, que foi na minha igreja. Rapaz, você vai ver, vai ser forte demais. Eita glória. Cantaram, pregou, foi o Espírito Santo, foi muito forte na igreja. Obrigado, amigão, Deus abençoe. Temos uma dívida, né, impagável, é somente em Cristo, com o Cassiano, por tudo que ele fez na vida do meu filho Gabriel, enquanto o Gabriel esteve aqui na rádio. Então, a maneira que nós encontramos de honrar isso, né, é ter a presença do Cassiano lá conosco, na igreja, e depois da igreja, certamente lá em casa, para um momento de holocausto santo ao Senhor. Fica o convite a todos os irmãos, aqueles que puderem estar conosco ali na floresta. Holocaustos aí, É o seguinte, o senhor convidou o Cassiano, mas convidou ele aqui ao vivo, né? Foi. Pois é, o resto da equipe da 104 ouviu e agora já sabe. Né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. O milagre da multiplicação, Alessandro. Esse holocausto vai ser multiplicado. Amém, amém. Pastor Charles Smith. Olha, agradecer, né, mais uma vez pelo convite. Fico muito feliz com essa trinca abençoada. Amém. Já estou acostumado com esses companheiros aqui, né? E dizer para todos os ouvintes que o que move a igreja e nos move é a certeza de que Cristo está às portas para nos buscar. E nós não podemos viver na terra, né, sem perder o céu de vista. E que todos os dias Jesus volta para alguém. O arrebatamento individual, ele acontece todos os dias. Então que nós possamos, né, estar firmados no Senhor, deixando que o Senhor, né, comande a nossa vida, entregar o nosso coração, nos render, como o pastor Luiz colocou muito bem, e que nós possamos estar preparados porque o Senhor vem.
né? Então, como diz o apóstolo Pedro, viver uma vida de piedade, de temor a Deus, apressando a vinda do nosso Senhor. Aleluia. Então, povo de Deus, Jesus está às portas. Vamos estar preparados para esse glorioso encontro junto com Ele. E meu grande abraço, agradecer a todos e convidá-los, né, para conhecer a Igreja Batista Shalom, na rua 14, 1130, ali na ilha, culto sempre terças, sextas e domingo. Amém, pastor Charles, pastor Luiz Fernando, pastor Milovan Martins, mais uma vez muito obrigado por estarem conosco aqui na 104 em mais um debate. Bom, debate 104 fica por aqui, na sequência vem aí o programa Visita ao Seu Lar. Lembrando que no domingo o nosso debate é uma reprise, tá bom? Debate 104 de volta ao vivo na próxima sexta-feira. Um grande abraço, fiquem na paz, até lá, tchau, tchau. 104 apresentou Debate 104. 104, o tempo todo com você.